É isso, galera. Acabou ainda há pouco no Maracanã. Flamengo 0, Fluminense 0. Um empate que deu ao Flamengo pela vantagem construída no jogo de ida, ter vencido por 2-1. Flamengo campeão 2025 do Campeonato Carioca, tá? A gente vai bater um papo aqui a respeito dessa partida e também fazer um compilado geral, né? Sobre essa final de Campeonato Carioca. O que esperar do Fluminense para a temporada 2025, tá? A gente comentou com vocês que a gente ia falar um pouco sobre isso. Já de antemão eu quero pedir desculpa para vocês. Queria ter feito aqui um trabalho aqui em casa, mas infelizmente eu tive imprevistos e não consegui nem fazer a gravação da minha reação no jogo do Flamengo e também não consegui estar com vocês numa live ao vivo logo após o jogo. Tô chegando só agora devido a alguns problemas de última hora, mas estou aqui gravando esse vídeo para todos vocês, tá? E quero agradecer aqui a compreensão de cada um de vocês, beleza? Bom, eu vou estar aqui explanando aqui a minha opinião sobre essa final de Campeonato Carioca, sobre o Fluminense até aqui na temporada 2025 e o que projetar, o que esperar do Fluminense 2025, beleza? Então, se você puder, pelo meu trabalho, se você está aqui para poder me apoiar, entendeu? Eu agradeço o teu carinho, então deixa o like, tá bom? Se inscreva no canal, comenta e também, se você puder, compartilhe os nossos conteúdos. Vamos lá. Hoje, falando do jogo de hoje, 0-0. Só que foi um 0-0 que a gente pode dizer mentiroso, né? A gente tem que ser honesto. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com a verdade, cara. A gente chegou na final, com méritos, mas nos dois jogos apresentados na grande final, com todo respeito a toda a nossa torcida, pelo desempenho dentro do campo, a gente foi inferior ao adversário. Então o adversário merecia ser campeão carioca. A gente não fez por merecer. Essa é a grande verdade. E a gente vai pontuar o que ficou faltando. E eu coloquei na capa desse vídeo que vocês leram aí, faltou tudo. E na minha opinião, faltou tudo, todos os ingredientes que você, que chega numa final, que deseja ser campeão, faltou tudo que você podia ter colocado em prática para você levantar o troféu. Então, falando um pouco sobre hoje, 0-0, mas com um domínio amplo do Flamengo. E por sinal, quero parabenizar a todos os flamenguistas, tá bom? O nosso canal, ele trabalha dessa forma, tá bom? Não é menosprezando ninguém, né? Xingando ninguém. Então, parabéns ao Flamengo, parabéns ao Felipe Luiz, tá? Que está dando a esse time do Flamengo uma característica de um Flamengo lá de 2019. Um Flamengo de 2019 que era muito bom. Era muito bom. Só que, até aqui, o Flamengo, né, foi campeão carioca, então é o melhor time do Rio de Janeiro. A gente não tem como dizer uma outra coisa para vocês, porque foi campeão. O Flamengo vai ter outros desafios na temporada, né, contra outros times. Só que a maneira que o Flamengo jogou, se o Flamengo entrar em evolução nesse jogo, sabe, e tiver muita felicidade nas conclusões finais, o Flamengo tem tudo para fazer uma temporada 2025 brilhante. Lembrando aquele Flamengo de 2019, tá bom? Então, parabéns aos flamenguistas. E aqui eu não vou falar mais nada de Flamengo não, já dei aqui os parabéns já. Falando agora do nosso Fluminense Futebol Clube. Vou falar aqui para vocês a primeira coisa que eu achei que faltou nesses dois confrontos. Faltou equilíbrio emocional para poder enfrentar o adversário. Pareceu, tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo, que o Fluminense estava afobado. O Fluminense estava nervoso. Não sei se o Fluminense se sentiu acuado com o jogo do adversário nesse momento. Com o jogo que o adversário vem fazendo e que mostrou dentro dos dois jogos. Tanto no primeiro jogo, né, com muita agressividade, com muita técnica, com muita tática na marcação. Uma preparação física muito boa,
que faz com que a gente entenda hoje que a gente ainda está devendo na preparação física, a gente precisa correr mais. A gente precisa correr mais. O adversário está correndo mais do que a gente, pelo menos o Flamengo. Então, faltou esse equilíbrio, sabe? Esse equilíbrio emocional para você saber controlar bem um jogo. E quando você tem a falta de equilíbrio, você começa a tomar decisões erradas. Então as suas tomadas de decisões, elas são completamente equivocadas. Elas são completamente erradas. E aí, a gente pode falar de um ou falar do outro. Aqui, John Arias perdeu aquele gol no primeiro jogo e é por isso que a gente perdeu o título. Beleza, você pode até falar que o John Arias perdeu o gol, porque realmente perdeu o gol. Mas não acredito que esteja o título condicionado a isso, tá? Ah, porque o Mano Menezes escalou um errado. Não. Aonde que eu quero chegar aqui com vocês? Ninguém perde e ninguém ganha nada sozinho. Já falei isso aqui pra vocês e todos vocês estão cientes comigo. Então, quem é o culpado de o Fluminense não ter levantado esse primeiro troféu da temporada? Primeira competição, primeira final, oportunidade de levantar o troféu, a gente perde. É vice-campeão. O culpado são todos os envolvidos. O culpado é a comissão técnica e o culpado é também os jogadores. Porque o técnico, ele treina, ele trabalha para poder encontrar a melhor forma de jogar e enfrentar o adversário, seja lá ele quem for. Só que os jogadores é quem vão para a execução. Os jogadores vão para a prática, enquanto o técnico é a parte teórica da coisa. E é na prática que você decide. É na prática que você decide. Então, assim, não vou dizer para vocês que o Fluminense não lutou. O Fluminense lutou. Não vou falar para vocês que o Fluminense não buscou. Buscou. Só que lutou pouco, podia ter lutado mais. Na minha opinião, tá bom? O Fluminense buscou pouco, podia ter buscado mais. O Fluminense, sabe, podia ter tido melhor comportamento. Podia ter tido um pouco mais de calma. Então, isso tudo são componentes que fizeram com que o Fluminense tivesse aqui e o Flamengo tivesse aqui. Essa é a grande verdade. Então, o que eu quero dizer nesse primeiro momento aqui para vocês sobre o Fluminense até aqui? O Fluminense até aqui, o Fluminense, digo para vocês que está no caminho. Diante da dificuldade que foi essa final contra um adversário do tamanho do nosso rival, pela qualidade dos jogadores e a qualidade do treinamento, a qualidade de jogo, a gente precisa evoluir e evoluir muito se a gente quiser conquistar algum título em 2025. A gente tem Copa do Brasil, a gente tem Sul-Americana, a gente tem Campeonato Brasileiro e agora a gente tem também, no meio do ano, a Supercopa Mundial. Mundial da FIFA de Clubes. Super Mundial da FIFA de Clubes. O Super Mundial de Clubes, cara, com todo respeito a todos nós, Fluminense, na minha opinião, tá? Se não melhorar absurdamente, e eu acho que não vai melhorar absurdamente, o Fluminense não tem chance no Super Mundial de Clubes. Agora, o Fluminense tem a Sul-Americana. A Sul-Americana, ela é uma competição igual a Libertadores. Tem a fase de grupo, depois tem as oitavas, as quartas, a semi e a final. Então, eu acredito que esse tipo de competição a gente tem possibilidade de lutar pelo título, sim. Outra competição é a Copa do Brasil. Agora a gente vai para a terceira fase. A gente ainda não sabe o nosso adversário. Ainda vai ser conhecido em sorteio. Sendo que é jogo de ida e jogo de volta. É mata-mata. Depois você vai para as oitavas de finais até a final. Então também é uma possibilidade de título. Só que a Copa do Brasil, ela é muito mais difícil do que a Sul-Americana. Por quê, Fagner? Porque na Sul-Americana você joga contra times de fora do Brasil, sul-americanos. E aí a tendência é que os times daqui do Brasil, eles sejam mais fortes do que os times de fora. E aí sim a gente tem possibilidades de brigar de verdade pelo título da Sul-Americana. Essa é a minha opinião. Na Copa do Brasil, são times nacionais.
E aí você pode ter uma oitava de final, Fluminense e Inter, uma quarta de final, Fluminense e São Paulo, uma semifinal, Fluminense e Santos. E aí a gente sabe que fica muito mais difícil, muito mais equilibrado, embora esse esporte que a gente tanto ama chama-se futebol. E não é porque o Fluminense não levantou o troféu hoje que ele não tem condições de levantar outros troféus nessa temporada. Só que, para isso acontecer, é claro, tá óbvio que precisa evoluir, que precisa melhorar muito. Podemos dizer que sentimos muita falta de Paulo Henrique Ganso? Não tenho sombra de dúvida nisso. Aí temos o Lescano também, que não pôde estrear porque chegou um pouco depois da inscrição. Então, a gente vai ter que evoluir com esses próximos jogadores para poder a gente montar um elenco, montar um grupo qualificado para jogar essas próximas 4 competições. E tem um Campeonato Brasileiro, eu já ia me esquecendo. O Campeonato Brasileiro, a gente é pontos corridos, então a gente tem que fazer, sabe? Buscar sempre o resultado. E aí não tem como, tem que buscar o resultado. E a gente sabe também da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. Mas a gente não pode dizer que não vamos ganhar nada nesse ano, porque tivemos esse comportamento abaixo contra o Flamengo. Não vejo dessa forma. Então assim, falando do jogo de hoje e do jogo lá de semana passada também, o que condicionou o Fluminense a ter perdido esse título de 2025 também foi por causa do nervosismo, as falhas que o Fluminense mesmo teve. O Flamengo teve méritos nos gols que fizeram hoje, por exemplo, né? Mas foram 2 gols anulados. O primeiro gol, eu vou ser muito honesto com vocês aqui, cara, discutível demais, sabe? Acho que tem uma enrolação ali entre o Ignacio e entre o Juninho, tá? E nessa enrolação, Juninho cai e na queda dele ele atrapalha o Ignacio. Só que eu vejo aquilo ali como um choque de jogo. E aí o Juninho, que entrou bem pra caramba hoje, dá assistência pro Plata, que manda no cantinho, fazendo um golaço, na minha opinião, pela jogada do Flamengo, tá? Só que aí o juiz vai no VAR, o Bruno Arleu, e anula o gol, tá? Dando aqui a minha opinião pra todos vocês, de coração, tá? Se alguém for ficar chateado comigo, que fique, mas só não xingar. Na minha opinião, aquilo ali não foi falta, tá? Na minha opinião. Se fosse um lance que favorecesse o Fluminense, eu ia ficar chateado e ia entender como erro da arbitragem se anulasse o gol. Então, na minha opinião, tá bom? Ainda bem que eu não sou árbitro. Ainda bem que eu não decido nada. É só a minha opinião, tá bom? E o gol foi anulado. Aí, tu pensa o quê? Pô, o Fluminense vai inflamar, vai entrar pro jogo, né? E o Fluminense, cara, não toma a iniciativa. Então faltou tomar muita iniciativa. Até que um outro lance, numa outra jogada, Juninho é lançado e ganha na velocidade de Thiago Silva, tá? Juninho que é bem mais novo do que Thiago Silva, e toca para trás. A zaga do Fluminense vai fechando com Ignacio, Samuel Xavier e Thiago Silva. O toque para trás quebrou toda a zaga, pegou Michael entrando e fuzilou, fazendo 1-0 Flamengo. E daqui a pouco, para minha surpresa, o juiz anula novamente o gol do Flamengo. Então assim, estava impedido, e esse estava impedido mesmo. 2 gols do Flamengo, fora as chances que perdeu com Luiz Araújo no primeiro tempo. Essa é a grande verdade, entre outras jogadas. E o Fluminense teve uma chance muito boa, cara, no cruzamento, por incrível que pareça, né, de René. A bola desviou e a bola chegou à feição para Germancano, que, assim como todo o elenco do Fluminense, não estava bem na partida de hoje. E Germancano perde uma oportunidade muito boa numa cabeçada com o René cruzando. Cara, de coração, achei que o René não comprometeu em nada. Achei que o René foi bem, entendeu? Não foi top, mas achei que o René foi bem na partida. Jogando firme, jogando duro, muitas roubadas de bola, chegou ao ataque, deu um chute no primeiro tempo, numa cobrança de escanteio que a bola sobrou fora da grande área, ele chutou. Então assim, participação muito ok do René, tá? Pra ser sincero, na minha opinião, um dos melhores na partida de hoje, claro que sempre ao lado de John Arias. Riquelme Felipe entrou
no intervalo, no segundo tempo, mas infelizmente, hoje o Riquelme Felipe não entrou com a mesma alegria, com a mesma, sabe, com a mesma felicidade, com o mesmo talento que ele teve no primeiro jogo, que entrou muito bem. Hoje ele não entrou nada bem e o Alexandro dominou ele, entendeu? Claro que 18 anos o moleque, Alexandro experiente, Europa, seleção brasileira, né? Foi muito bem contra o garoto hoje. Mas, gente, vamos lá. São coisas que acontecem. Eu digo pra vocês aqui como um torcedor apaixonado que ama o nosso Fluminense. Nem sempre a gente vai ganhar. E nem sempre a gente vai perder. A gente pode chegar numa outra final de campeonato e vencer. Pode chegar e perder? Pode, isso é futebol. Sempre precisa ter um vencedor e um perdedor. A gente tem que lidar com a paciência da coisa, tá? Mas acredito que a gente precisa, dentro desses... Hoje é dia 16, basicamente aí a gente tem 15 dias para a estreia do Campeonato Brasileiro fora de casa contra o Fortaleza, tá? Sábado às 16h30, lá no Castelão. A gente precisa treinar muito porque, cara, a gente vai ter agora muitos mais adversários difíceis, tá? O Águia de Marabá, que foi 8-0, não é parâmetro. O Caxias, esse sim foi parâmetro pra gente. Um adversário difícil que nos deu trabalho, ganhamos de 2-1 e classificamos na segunda rodada da Copa do Brasil. O Volta Redonda, a gente amassou no primeiro jogo, não é parâmetro, então a gente não podia medir isso. Com quem que a gente pode medir, sabe? O nível de força, o Flamengo. E aí sim, a gente tem que dizer que o Flamengo tá acima e a gente tá abaixo. Essa é a grande verdade. O Flamengo hoje é um time muito preparado para poder conquistar um ano brilhante. O Flamengo tá muito bem. Se mantiver e crescer mais ainda, porque eu sempre acho que dá para melhorar, o Flamengo fica muito difícil de ser batido. Essa é a grande verdade. Para você bater, você tem que ter uma estrutura tática muito bem definida, só que você não tem que ter medo. Você tem que saber se defender, mas quando for ao ataque você tem que ser matador, você tem que ser letal. E o Fluminense não teve isso. Tivemos oportunidades no primeiro jogo, mas não fizemos. E o futebol é isso. Às vezes você tem oportunidade, se você não faz, leva. Quem não faz, leva. Tem aquele ditado do Muricy Ramalho, quantos não lembram, né? A bola pune. Então, aquele gol que o John Arias perdeu, naquele jogo lá, na minha opinião, o resultado, o placar moral da partida deveria ser ou 1-1 ou 2-2. Como a gente conseguiu encontrar o gol com o Keno e perdeu aquela chance inacreditável com o John Arias, na minha opinião, seria 2-2 aquele jogo lá. Só que hoje, por exemplo, na minha opinião, o empate foi mentiroso. Era pro Flamengo ter saído vencedor do jogo e, consequentemente, merecedor desse título do Campeonato Carioca 2025, tá bom? O Flamengo chega a seu 39º título, distanciando mais ainda do nosso Fluminense, com 33 títulos. Mas é isso. É história, é futebol e a gente precisa buscar uma evolução. Torcer para pronta recuperação de Paulo Henrique Ganso, torcer muito para que Rubem Lescano possa jogar e se encontrar no Fluminense, torcer para que as oportunidades de La Vega, que não foi testado no Fluminense, possam acontecer. Não tem porquê, tá? Mano Menezes, que tem, na minha opinião, a sua parcela de culpa de não lançar Lescano contra o Volta Redonda, que ele falou, eu vou te colocar e depois desiste. O jogo tava 4-0 no primeiro tempo, no primeiro jogo. Por que não botou o cara no segundo jogo? Então são coisas que eu não concordo. Então, pra mim, Mano Menezes tá errado de não ter lançado La Vega no segundo jogo da volta contra o Volta Redonda. Ah, mas joga no Raulino de Oliveira. Não interessa. Tava 4-0 pro Fluminense. Botasse o cara pra jogar 5 minutos, 10 minutos, mas você não oportunizar o cara, aí é sacanagem. Aí a gente tem mais uma oportunidade e o menino foi convocado. Só que ele foi convocado para poder ficar ali de stand-by se caso precisasse. Mas ele foi convocado. Então o Fluminense tem os jogadores e precisa utilizar. Essa é a grande verdade, tá? Então assim, pra gente finalizar esse vídeo aqui de pós-jogo do nosso vice-campeonato, do Campeonato Carioca, até aqui, a gente inicia uma temporada, tá? Chegamos à primeira final da temporada, perdemos. Claro que ninguém gosta de perder, mas é levantar a cabeça,
é trabalhar melhor ainda, é buscar uma maturidade dentro dos jogos para poder a gente se impor diante dos adversários, seja ele quem for. A gente não pode ter medo. Isso aqui é Fluminense. Quem bota a camisa do Fluminense tem que jogar grande, tem que ir pra cima, entendeu? Então a gente cometeu muitas falhas nessa final. Faltou tudo. Faltou atenção, faltou capricho, faltou detalhe, faltou um pouco mais de entrega, faltou um pouco mais de cobrança, faltou tudo, tá? Então esse é o título dessa live nossa aqui, desse vídeo nosso, desse nosso vice-campeonato. Então eu espero de verdade, tá? Peço pra vocês, pra gente estar sempre junto aqui no canal Meu Tricolor, em busca sempre, sabe, de melhorar a nossa qualidade do trabalho pra todos vocês, em busca de ver um Fluminense que vai aprender muito com esse vice-campeonato, a buscar novas oportunidades nesse ano de 2025 para que a gente possa conquistar. O título da Sul-Americana, por exemplo, é um que a gente não tem. Então é um título inédito que a gente vai disputar. E o título também da Copa do Brasil que a gente não ganha desde 2007. Então, vamos trabalhar, vamos se organizar, vamos preparar para a temporada, porque a temporada tem muitos jogos pela frente e eu acredito que a gente pode evoluir e evoluir sempre com a intenção de buscar títulos, beleza? Hoje não deu, mas beleza, são coisas que acontecem. Fica para a próxima, fica para o próximo ano a gente voltar a ser campeão carioca aqui no Rio de Janeiro, beleza? Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua presença, quero te desejar uma ótima noite de domingo. Fomos vice-campeões. Parabéns ao rival, parabéns ao Flamengo, que foi merecedor desse título. A gente volta amanhã, nessa segunda-feira, com muitas informações do nosso Fluminense Futebol Clube. Tamo junto. Obrigado, galera. Valeu, até a próxima.